A visão tradicional de ir para a escola, conseguir um emprego, trabalhar arduamente, economizar dinheiro, quitar dívidas e investir no mercado de ações é cada vez mais ultrapassada. Em um cenário onde trilhões de dólares estão sendo impressos, a disparidade entre os 1% mais ricos e os 99% restantes é enorme. É importante ampliar a perspectiva e entender que a questão vai além do dinheiro. Dentro de cada um de nós coexistem diferentes mentalidades, a de um pobre, de uma pessoa da classe média e de um rico. A educação convencional foca em obter um diploma, conseguir um emprego e garantir um salário, mas não ensina como enriquecer. Meu pai rico, por exemplo, acreditava que aceitar um salário era prejudicial e que isso limitava a mentalidade empreendedora. Ele preferia que eu aprendesse a criar e gerenciar negócios, em vez de depender de um salário fixo. Quando comecei a trabalhar com meu pai rico, ele nunca me pagou diretamente. Para ele, o importante era desenvolver habilidades empreendedoras e não ser escravo do dinheiro. Ele acreditava que, se falhasse em um negócio, poderia sempre começar outro. O foco estava em ser autossuficiente e não depender de um salário ou do apoio de terceiros. Isso contrastava com a visão de meu pai pobre, que acreditava que o pagamento regular era essencial. Portanto, é fundamental adotar uma nova abordagem para lidar com a economia e a criação de riqueza. Em vez de seguir o caminho tradicional, é crucial aprender a usar estratégias financeiras e empreendedoras que vão além do simples trabalho e economização. Decidi me mudar para outro país porque lá há uma grande demanda por empreendedores. No entanto, o conceito de empreendedorismo vai além do simples fato de possuir um negócio. Trata-se de uma mentalidade, habilidades e uma abordagem distinta. Pequenas empresas e grandes corporações operam com regras diferentes. Ser um empreendedor é, antes de tudo, uma mentalidade e um conjunto de habilidades específicas. Enquanto as regras e mentalidades de empregados e pequenos empresários diferem das grandes empresas, as pessoas ricas frequentemente adotam uma postura reservada sobre suas estratégias financeiras. Meu pai, por exemplo, era um acadêmico com doutorado, e eu costumava me perguntar por que não aprendíamos sobre finanças na escola. Ele me explicou que o governo restringe o que pode ser ensinado e que a escola não tem o objetivo de nos preparar para questões financeiras. O objetivo da escola, segundo ele, é simplesmente conseguir um emprego. Quando questionei se o objetivo do emprego não era ganhar dinheiro, ele confirmou, mas ainda assim insistiu que o sistema educacional não é projetado para ensinar sobre finanças pessoais. Ele sugeriu que eu perguntasse ao pai do meu melhor amigo sobre dinheiro, pois ele era um empreendedor. Meu pai explicou que empreendedores precisam entender de finanças para ter sucesso, enquanto empregados não precisam se preocupar com isso, pois o governo e as empresas cuidarão dessas questões. Mesmo com a explicação do meu pai, eu estava confuso. Decidi seguir seu conselho e fui até o pai do meu amigo Mike para aprender sobre dinheiro. Inicialmente, ele não estava muito receptivo, mas eventualmente, através da persistência, começou a me ensinar sobre finanças. Ele estabeleceu uma condição: ele nunca me pagaria. Segundo ele, se eu recebesse um salário, passaria a pensar como um empregado, e isso seria uma armadilha. Para ele, empreendedores trabalham por conta própria e não dependem de um salário fixo. Essa foi a lição que comecei a entender desde cedo. Os empreendedores frequentemente descobrem uma abordagem única para aprender sobre dinheiro. No meu caso, eu comecei a aprender com jogos e tarefas. Quando eu era jovem, ajudava com tarefas menores em um escritório. E com o tempo, trabalhei em áreas como marketing e contabilidade, sempre de forma voluntária. A principal forma que meu mentor usava para me ensinar sobre finanças era através do jogo de Monopólio. Eu ficava frustrado porque queria entender como ganhar dinheiro de verdade. Um dia, questionei meu mentor sobre quando ele iria me ensinar sobre finanças. Ele me mostrou que estávamos aprendendo exatamente isso jogando Monopólio. Ele explicou que uma das fórmulas mais eficazes para acumular riqueza é baseada no conceito do jogo: ter várias propriedades e eventualmente construir um hotel. Para ele, esse conceito se traduzia em adquirir ativos e expandir seu portfólio. Anos depois, quando eu tinha 19 anos, voltei ao Havaí e vi o resultado dessa filosofia em ação. Meu mentor havia comprado um grande pedaço de terra na praia de Waikiki. Eventualmente, ele e a Hyatt construíram um enorme hotel, que mais tarde foi vendido por 800 milhões de dólares.
Esse processo de adquirir e expandir ativos, conhecido como assemblagem, foi crucial para o sucesso dele. Escrevi Pai Rico, Pai Pobre, porque percebi que estávamos entrando em um período de grandes mudanças econômicas e que o mundo nunca havia experimentado algo parecido antes. Vivemos tempos incertos, onde eventos econômicos em um país podem afetar o mundo todo. Com a ascensão das redes sociais e a globalização, o ambiente econômico é mais volátil do que nunca. Eu, pessoalmente, me sinto empolgado com isso, porque em crises consigo lucrar mais do que em períodos de alta. No entanto, para a maioria das pessoas, esses tempos podem ser devastadores. Estamos possivelmente à beira de uma depressão global, e o impacto será severo para trabalhadores e pequenos empresários. Com a atual crise, muitas empresas estão lutando com fluxo de caixa e demissões. O futuro próximo pode ser desafiador, e é importante estar preparado para as mudanças que estão por vir. Ok, a dívida nacional da Segunda Guerra Mundial foi de 25 bilhões. Hoje, todos os dias estão imprimindo 125 bilhões de dólares. Todos os dias. Isso é como 5 Segundas Guerras Mundiais por dia. Eles estão imprimindo tanto dinheiro para manter isso. Pense, um balão de ar quente com um rasgo nele. E eles estão tentando desesperadamente consertar esse rasgo. Mas não importa o quanto eles tentem, o estrago já aconteceu. Além de estar descendo em termos financeiros, isso é chamado de nossa dívida. O PIB agora foi de 60 para 90 para 105. Estamos falidos e eles vão imprimir mais e mais dinheiro, o que significa que poupadores são perdedores. Como eu previ, sua grana vai valer menos em alguns anos. Então minha mensagem é a mesma de alguns dos seus outros convidados. Esta é uma educação financeira do tipo metamorfose. Nos termos do Pai Rico, é realmente transformação financeira. E a definição de metamorfose é muito importante. A definição é a evolução ou a transformação de uma forma imatura para uma forma adulta. É o mesmo que uma lagarta se transformando em uma borboleta. E Fuller sempre disse, não há nada que preveja uma borboleta dentro de uma lagarta. Então todos que estão ouvindo agora, se você está lutando financeiramente, apenas pense em si mesmo como uma pequena lagarta. E esta crise é o seu casulo. A questão é como você vai emergir. Você emerge como uma vítima. O mundo fez isso comigo. E os capitalistas são corruptos e os ricos são bastardos. E todas essas coisas. Ou você diz, isso é a melhor coisa que já aconteceu para mim. O mesmo com minha saúde. Eu sou o ponto zero para o coronavírus. Tudo que isso faz é me inspirar a ficar mais saudável. Você vai ficar mais saudável e mais rico. Ou você vai à falência. Sua escolha está entre suas orelhas. Seu coração, seu corpo, sua mente, seu espírito, sua atitude. Isso pode ser a melhor coisa que já aconteceu para você. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Se você se transformar em uma borboleta, ou alguém vai pisar em você como um pequeno verme, a escolha é sua. Se você pudesse dizer uma coisa para alguém que nunca foi empreendedor e está pensando em fazer o salto de fé para se tornar um empreendedor, o que você diria a eles? Bem, eu diria a mesma coisa que aconteceu comigo. Meu último salário. Eu ainda me lembro claramente. Foi um dos piores e melhores dias da minha vida. E eu estava em Porto Rico. Eu estava trabalhando para Xerox. E meu chefe me deu meu último, não era um salário, era um cheque bônus. Só tem um problema com isso. Então eu recebi esse cheque e pensei, caramba, sabe? Então eu estava animado, mas também perturbado. E então outro cara vem até mim. Seu nome era John. Ele diz, você vai voltar. Eu disse, por quê? Ele disse, porque você vai falhar. Eu olhei para ele e disse, usando algumas palavras de baixo calão, porque foi o que ele fez. Ele saiu da Xerox, falhou e voltou. Eu disse, olha, você falhou e voltou. Mas eu vou falhar e nunca voltarei. E essa é a atitude. Sabe, se você diz, bem, se eu falhar, eu volto para mamãe e papai. Então, é isso que você fará. Então, se você falhar, e aí que eu me tornei um empreendedor, porque eu não tinha dinheiro. Eu fiquei sem dinheiro por anos. Eu não tinha um salário. Mas isso foi o que meu pai rico me encorajou a fazer. Ele diz, quando você não tem mais salário, você fica mais faminto, mais inteligente, e é um teste do seu caráter. Se você vai se tornar um criminoso, se você vai se tornar desonesto, você vai trapacear e roubar, ou você vai se tornar um ser humano melhor. Então, realmente, esse é o benefício de se tornar um empreendedor. É que você realmente descobre quem você é. Quando não tem nada,
Você sempre tem que olhar para o quadro maior. Muitas pessoas olham para o que vai acontecer comigo, mas quando você olha para o quadro maior, você também vai saber que quando algo ruim acontece, algo bom vai acontecer. Mas você tem que se preparar para o que está vindo. Se você acha que os próximos 20 anos serão como os últimos 20 anos, você vai ser esmagado. Quando você e eu vamos ao supermercado e compramos uma caixa de leite, sempre verificamos a data de validade. Mas a maioria das pessoas não. Verifique a data de validade em seus cérebros. Em vez de sair das dívidas, eu entro em dívidas. Eu acabei de refinanciar 300 milhões em dívidas. Eu fui de 5% para 2,5% de juros. Eu fiz uma fortuna. Todo mês mais dinheiro entra, porque o custo do dinheiro diminuiu. Então, enquanto alguns especialistas financeiros dizem para sair das dívidas, eu estou dizendo aprenda como usar dívidas. Veja, quando eu voltei do Vietnã em janeiro de 73, a primeira coisa que meu pai rico me disse foi para ir à escola aprender como investir em imóveis. Não era imóveis, era como usar dívidas e impostos. Dívidas e impostos tornam os ricos mais ricos. Dívidas e impostos tornam os pobres e a classe média mais pobres. Então todos os caras ricos que são médicos e advogados, esses caras eles estão sendo esmagados e não sabem por quê. Médicos estão sendo esmagados. Sim, eles estão ganhando mais dinheiro, mas o que levam para casa é menos, claro. Meu médico acabou de gritar comigo, ele está feliz. Ele diz, adivinha, eu finalmente fiz $1 milhão. E eu disse, e quanto você pagou de imposto? Ele diz, 750 mil em impostos. Então o líquido dele foi de cerca de 250 mil. Não é ruim, mas quando eu faço $1 milhão, eu tenho $1 milhão. E a razão é porque eu não ganho isso trabalhando por dinheiro. Isso é a lição número 1 em Pai Rico, Pai Pobre. É que os ricos não trabalham por dinheiro. O que fazemos em vez disso é criar negócios como empreendedores. Adquirimos imóveis. Eu não quero investir no mercado de ações. Então a razão é porque, como empreendedor, eu tenho mais controle sobre minha renda, quanto eu faço e quanto pago em impostos. E porque sou um empreendedor, bem como um investidor em imóveis, pago 0 de imposto. Então, toda vez que faço, só digamos, $1 milhão como empreendedor, imediatamente invisto em imóveis. Eu tenho um aumento de 4 por 1, então coloco $1 milhão em imóveis e recebo 4 milhões do banco. É por isso que amo os bancos. Mas os bancos estão prejudicando todo mundo. Terrível, mas é bom para mim. Você diz quando imprime é bom para você, mas quando imprime é ruim para pessoas que trabalham pelo dinheiro, porque quando imprimem, poupadores são dizimados e pessoas que trabalham pelo dinheiro são dizimados. Quando imprimem, devedores ficam ricos. Veja, dívidas e impostos tornam os ricos mais ricos e dívidas e impostos tornam os pobres e a classe média mais pobres. Quando temos ideias obsoletas, obtemos resultados obsoletos. Então, o que está acontecendo para a maioria das pessoas? A ideia de ir para a escola e conseguir um emprego, trabalhar duro, economizar dinheiro, sair das dívidas, comprar sua casa porque é um ativo e investir a longo prazo é obsoleto. O mundo mudou em 1971, quando o presidente Nixon nos tirou do padrão ouro e o dinheiro se tornou dívida. E se nos livrarmos da escola, então o que aconteceria? Seria melhor se não tivéssemos sistema educacional algum. Não, eu não estou dizendo que a educação não é mais importante do que nunca, é só que está obsoleta. Há a lei de Moore, que afirma que a informação dobra a cada 18 meses. Em outras palavras, tudo fica obsoleto a cada 18 meses. E este é um fenômeno recente. Então, quando você sai da escola, você já está obsoleto. E é por isso que sou o cara velho. Eu encontro meus amigos que foram para Harvard. Eu fui para Harvard, eu disse sim. Isso foi há quanto tempo? 50 anos atrás. Hoje os bancos estão cobrando juros para você guardar dinheiro. Em outras palavras, os bancos não querem seu dinheiro, porque imprimiram demais. E é por isso que há essas bolhas em ações e bolhas em imóveis e tudo isso. As pessoas estão descartando o dinheiro, porque como eu disse aqui, poupadores são perdedores e o dinheiro é lixo, e ainda as pessoas querem um emprego bem remunerado. Bem, essa é uma ideia obsoleta. Sair das dívidas é uma ideia obsoleta. Você aprender como entrar em dívidas, como usar dívidas para ficar rico, e eles nunca vão te ensinar sobre impostos. A razão pela qual 1% está lá em cima e 99% estão indo nessa direção é porque quando você imprime dinheiro, duas coisas acontecem.
inflação e impostos. E qualquer empreendedor pensa: eu vou ganhar dinheiro. Eu posso começar um negócio e ganhar muito dinheiro, por causa do que falamos. Não é isso que os verdadeiros empreendedores estão fazendo. A maioria dos empreendedores, há 28 milhões de proprietários de pequenas empresas na América, 24 milhões são o que são chamados de empreendedores sem funcionários. E isso é o que acontece, é quando as pessoas realmente não entendem o que um empreendedor faz. Então a maioria das pessoas são autônomas, mas não são realmente empreendedoras. Os autônomos pagam os impostos mais altos de todos, e ninguém lhes diz isso. Isso também é chamado de espírito empreendedor. Mas o que estávamos falando, na verdade, era que não existe tal coisa como uma economia ruim, você e eu. Todos nós temos uma economia externa, mas também temos uma economia interna. E a força de vontade é mudar nossa economia interna. Então, para mim, eu posso ver o bom e posso ver o ruim. Eu realmente não me importo porque vou ser rico de qualquer maneira, mas uma pessoa pobre com uma economia pessoal, pobre tudo que vai ver, é uma economia ruim, porque não sabe como fazer dinheiro em qualquer economia. E uma pessoa da classe média, ela tem uma economia de classe média. O que eles querem é uma casa agradável e um salário estável, e um emprego e um carro. Então, quando você tira o emprego deles, para eles isso é um desastre. Bem como o empreendedor não tem um emprego de qualquer forma, não é grande coisa. Então, tudo o que estou dizendo às pessoas é o que Bucky Fuller me ensinou. Sempre há dois lados. Você precisa usar o plural no mínimo 2. Então, se você acha que a economia está ruim, é porque a sua economia está ruim. Se você acha que emprego estável é importante, então você verá uma economia sem empregos. Sua economia versus a economia externa. O que você controla versus o que você não pode controlar. Eu posso controlar sim, chama-se foco interno versus foco externo. Então, o verdadeiro empreendedor tem um foco interno que, se cair, diz isso. É bom porque eu vou subir mais alto. A pessoa média cai e diz, eu vou tomar Prozac, ou alguém tem a culpa de todos os erros. Significa que você não sabia de algo, mas um verdadeiro empreendedor, seja caindo, vai sempre se levantar e ir mais alto. Não importa o que aconteça com eles, eles ficam mais fortes, melhores, mais inteligentes e mais felizes. Mas a pessoa com uma mentalidade interna fraca é que eles têm tanto medo do que acontece. Geralmente acontece com as pessoas que têm medo de perder seus empregos. Geralmente perdem seus empregos, sabe? Então o trabalho do empreendedor, primeiro, é controlar aqui dentro, não lá fora, o momento que você aceita aquele salário. Você é um empregado. Você tem que ser mais forte do que isso. É sobre controle interno. Eu tive crises financeiras, eu tive pessoas que me apunhalaram pelas costas. Mas tudo é bom, porque eu cresço com isso. É espiritualidade de pessoas que têm medo de cometer erros como eles ensinam na escola. Nunca crescem, porque espiritualidade é ver o bem e o mal, o certo e o errado, o alto e o baixo. A maioria das pessoas só quer estar certa. Eles só querem ser positivos. Bem, você não pode ter isso porque não é realidade. Bem, eu não era pobre, pelos padrões de muitas pessoas, mas eu vim de uma família com uma atitude pobre. Você entende o que quero dizer? Porque rico, pobre, classe média. A pobreza começa com uma atitude fundamental. A pobreza é transmitida, é ensinada nas suas famílias, e a classe média é ensinada nas famílias. Então as pessoas agora que estão sentadas em casa, lutando financeiramente ou preocupadas com dinheiro ou infelizes talvez estejam ganhando muito dinheiro, mas infelizes com o que estão fazendo. Isso provavelmente foi ensinado a você. Seu cérebro foi treinado para isso. Você foi ensinado a ter um emprego, trabalhar duro, ou você nunca será rico, ou os ricos são maus, ou o que seja. O sistema escolar nunca ensinará sobre dinheiro. O sistema escolar foi projetado para ensinar você a ser um empregado importante, ou um médico, ou um advogado, um especialista, mas nunca sobre dinheiro. E o que a maioria das pessoas falta é conhecimento empresarial real, como contabilidade, como dívidas, como impostos. Você precisa saber essas coisas, mas eles não ensinam isso na escola para ninguém. E então, quando as pessoas me perguntam como meu pai rico aprendeu, a resposta é muito simples. Meu pai rico, que era o pai do meu melhor amigo. Seu pai morreu quando ele tinha 13 anos. Então seu pai rico teve que administrar esse negócio de família aos 13 anos. Então ele teve que abandonar a escola. O que foi uma bênção. Há bênçãos que às vezes não parecem bênçãos, mas acabou sendo uma bênção.
E então seus professores se tornaram seu contabilista, seu advogado, seu banqueiro, seus agentes imobiliários. Então ele teve o que eu chamo de professores reais, não esses professores falsos na escola. Veja a maioria dos professores na escola, eles estão fora da ética. Eles ensinam matérias que eles mesmos não praticam. Eu perguntei a um professor. Eu disse, estou no meu 3º ano de cálculo, agora era chamado de resistência dos materiais. Eu disse, eu vou usar isso alguma vez? Ele disse, não. Por que você ensina isso? Porque é assim que eu sou pago. Você usa isso? Não. E é por isso que na vida, uma das coisas que sugiro às pessoas, você tem que encontrar um professor real versus um professor falso. E um professor falso é alguém que não faz o que ensina. E um professor real está fazendo o que ensina todos os dias. Então meus contabilistas, meus advogados, eles estão nisso todos os dias. É assim que eu aprendo, porque todos os dias estou resolvendo problemas no meu negócio. Então eu tenho contabilistas e advogados e banqueiros e todas essas pessoas na descagem rápida, porque estou resolvendo problemas com minha equipe. Eu vejo você compartilhando esse conhecimento e os ricos se encolhem e dizem, não conte a eles isso, Rob. Não diga às pessoas o que você sabe. Mantenha os pobres, mas infelizmente os pobres estarão sempre entre nós. Isso começa aqui em cima, certo? E aquela mentalidade de medo está em suas palavras. E as palavras se tornam carne. Eu não sou muito religioso. Eu também fui reprovado na escola dominical. Mas quando eles dizem, eu não posso pagar isso ou eu não posso fazer isso, eles desistem. Eles se tornam o que dizem. Meu pai com PhD dizia, o que você acha que eu sou feito de dinheiro? Eu não posso pagar isso. E meu pai rico dizia, é por isso que ele é pobre. Pessoas pobres dizem, eu não posso pagar isso, eu não posso fazer isso. Eu não tenho tempo, porque é uma fuga. Sabe? É fácil dizer eu não posso pagar isso. E seu pai rico costumava dizer que em vez de dizer eu não posso pagar isso, pergunte como eu posso pagar isso, como eu posso fazer isso. O que seria necessário ou por que devo fazer isso? Ele diz que uma pergunta abre a mente, uma afirmação fecha a mente. Veja, quando você diz eu não posso pagar isso, sua mente se fecha. E você se torna o que diz. O rugby é um esporte de equipe, mas o futebol também. E as regras são diferentes. E outras pessoas são golfistas, eles jogam sozinhos. E então todos são diferentes. Então meu jogo financeiramente é negócios. Número 1. Segundo é imóveis. Então o que eu digo para os jovens é você encontrar o seu jogo.